1964. Inicia-se um período macabro, período de direitos humanos espancados, período de perseguição e tortura. É o golpe militar que instaura a ditadura. Ele foi exilado, ela censurada, aquela assumiu. Todos se tornaram suspeitos no Brasil. A burguesia não queria que a democracia restrita se transformasse em uma democracia amplamente participativa. No pretexto e na paranoia anticomunista, o capital se opõe a Jango e sua agenda reformista. Igrejas, universidades, empresários veem no exército a saída, mas todos foram suicidas. Anos depois, até a mídia estará arrependida. Com a ajuda da CIA foram criados órgãos de vigilância e repressão que espancavam, estupravam suspeitos no porão. Primeiro foram de artistas, de esquerdistas e intelectuais. Depois qualquer um, família com filhos, mães e pais. Mas já não dava mais. Os grupos que apoiaram começam a voltar atrás, depois das bordoadas dos atos institucionais. Até o milagre proporcionado pelo capital, o regime ditatorial, foi através da concentração de renda brutal e de um desumano arroz salarial. O saldo do milagre foi falta de creches e escolas, crianças nas ruas mendigando, roubando ou pedindo esmola. Foi população indígena massacradas, áreas e áreas desmatadas. Quando o mestre dizia que o Brasil vai bem, mas o povo vai mal, sabia da desgraça na zona urbana e rural. A ditadura militar, ela foi construída como um projeto de intervenção do capital internacional, a partir dos Estados Unidos, para barrar o avanço das conquistas sociais. Na época, o governo Jango estava comprometido com as reformas de base, da estrutura do Estado brasileiro, especialmente a questão agrária, a questão dos juros, a questão fiscal. Curiosamente, é aquilo que a gente ainda briga hoje. Então, na realidade, o avanço do movimento social, a luta por melhores salários, condições de trabalho e renda, ela estava num ascenso muito grande, especialmente no governo João Goulart, e o golpe civil-militar, ele é construído com esse objetivo. Claro que o golpe militar e a ditadura que sucedeu a ele interrompeu, né, um processo de amadurecimento político da sociedade, das instituições políticas brasileiras. Nesse sentido, significou um processo de subtração, né, de construção de uma cidadania, algo muito difícil numa sociedade, um país tão desigual como o nosso. Ao mesmo tempo, significou um período autoritário durante o qual foi um regime modernizador, né, do ponto de vista da economia do país, da sua inserção mais sólida num sistema capitalista. Acima de tudo, um período muito duro para o povo brasileiro, um período marcado por ausência total de democracia, por restrições democráticas, por ausência das liberdades democráticas, e isso me parece que é a característica básica, não é? É evidente que ao longo desse período o país experimentou aquilo que a gente pode chamar de uma modernização prussiana, não é? Ou seja, uma modernização de cima para baixo, uma modernização sem uma participação real da sociedade brasileira, modernização no sentido econômico, né? No sentido no sentido industrial, etc., etc. Mas me parece que a característica fundamental, não é, desse período seja exatamente o cerceamento das liberdades democráticas, que são fundamentais para que uma sociedade possa se desenvolver e possa ter uma vida saudável. A ditadura foi uma coisa, um corte muito, muito forte
no crescimento do Brasil do ponto de vista democrático. O governo de João Goulart era um governo muito organizado. O Celso Furtado, que era um grande economista, dirigiu o planejamento. As atividades eram todas planejadas. Na educação, Anísio Teixeira tinha um trabalho excepcional. Inclusive, estava pretendendo generalizar a escola de tempo integral no Brasil inteiro, naquela época. Então, quando se dá o golpe, né, Brasil já é uma área extremamente importante para a correlação de forças desse mundo bipolar, desse mundo leste-oeste, ou essa guerra fria entre a União Soviética e Estados Unidos. Então, os Estados Unidos sabem que era imperioso controlar o território brasileiro, porque o território brasileiro praticamente faz fronteira com 8 ou 10 países, dos quais, não é só você tem países, né, que em alguma medida existiam grupos que defendiam o processo insurreccional ou que se preparavam para a insurreição armada, né, com mais ou menos intensidade em diversos lugares. Ou seja, não foi fruto de um mal-entendido ou fruto de perseguição, coisa parecida. Simplesmente representou as necessidades que a burguesia brasileira, imperialismo norte-americano, precisavam para promover uma nova etapa de acumulação de capital. Quer dizer, aquela forma de representação política já não atendia mais os seus interesses. Então, ela não tinha força suficiente para derrotar politicamente na sua forma de democracia constituiu, ela simplesmente se desfaz dessa forma democrática e impõe uma ditadura aberta ao povo brasileiro para reprimir os movimentos sociais, reprimir a classe trabalhadora e impor o que elas queriam, que era o arrocho salarial, o impedimento das lutas sociais, para promover uma acumulação de capital, porque ela estava em crise. Ela teve repercussão não só, vamos dizer assim, na institucionalidade do país, o funcionamento regular do Congresso, dos partidos políticos, da justiça brasileira, mas também teve uma repercussão, vamos dizer assim, na pulsação da sociedade. A sociedade respira, pulsa, vive em função da democracia. É dessa maneira que a sociedade pode se manifestar, os diferentes sujeitos da sociedade, os trabalhadores, as mulheres, os homens, os negros, os índios, né? Os operários, todos aqueles que fazem a sociedade não têm outra alternativa a não ser respirar através daquilo que a democracia oferece, que é o direito de ir e vir, o direito de se manifestar livremente o pensamento. As ditaduras são muito tristes e as ditaduras atingem muito a juventude, né? Porque é o momento que nós estamos nos abrindo para a vida, nos abrindo para a política, para as questões sociais. E as ditaduras, elas têm, talvez, como seu principal meio de reprimir, sobretudo quando a gente está em movimentos de massa, é espalhar o medo, espalhar a insegurança, espalhar a desconfiança, no caso nosso da universidade, em relação a seu colega, em relação a seu professor, em relação a um funcionário da universidade. Agora, é claro que no momento em que você teve uma Constituição como aquela que foi feita em 67, né? Que foi uma Constituição absolutamente fora de um padrão democrático. E quando você vai mais um pouco, a 68, e vem o AI-5, não tem juiz que consiga trabalhar com aquilo, né? Não há justiça que possa ser feita dentro daquele padrão que o AI-5 estabeleceu. A partir do ano 68, quando as coisas começam a se cerrar, não é isso? Os estudantes começam a se organizar, os sindicatos, a própria Igreja Católica, parte das correntes mais progressistas da Igreja Católica, começam a se organizar e a protestar e a exigir, né, uma abertura ou pelo menos a recuperação do regime democrático. Isto pouco a pouco, né, o regime se vai fechando.
e vai agora sim apelar para o recurso legal dos actos institucionais. Ele necessita de um amparo legal, os actos institucionais, para a partir daí, de fato, começar um regime extremamente, né, mais repressivo, né, mais controlado, mais verticalizado, de cima para baixo, com os órgãos de repressão um pouco mais ativos, o SNI, o DOI-CODE, e uma série de outros fatores que vão a fazer essa mudança radical. E aí começa, de fato, não é só, né, o processo repressivo, se fecha o Congresso, se interrompe toda e qualquer atividade política, se permite a atividade de dos partidos, que é o MDB e o Arena, que são basicamente dos partidos de fachada. Muitos militantes, estudantes, pessoas ligadas ao Partido Comunista, sindicalistas, etc., vão, de fato, agora a optar por uma via rupturista, porque já não tem a via política, né? Não tem essa viabilidade política. Então vão optar por por um caminho mais rupturista, que vai ser a via armada. Alguns, né, pela via política massista, né, de acumular o apoio das massas, e outros da via armada propriamente dito. E aí vão surgindo várias organizações como o MR8, a ALN, a Valpalmares, tal e tal, quase todos eles, não, são oriundos do velho e antigo Partido Comunista. A ditadura, né? A que começou em 64, né? Isso. Porque tem uma se anunciando aí, né? Bom, eu acho que representou retrocesso em todos os aspectos, né? No momento em que há um cerceamento de liberdade, no momento em que há um cerceamento de ideias, as coisas deixam de crescer, deixam de avançar. Então, isso se repercute em todas as áreas. Um período terrível, um período muito duro, um período muito difícil, né? Eu acho que a privação de liberdade é aterrorizante, é assustador. Você viver em um contexto qualquer que seja ele, micro, macro, onde você sente que há um cerceamento da sua liberdade, né? Da liberdade de expressão dos sujeitos coletivamente, individualmente. É assustador, é adoecedor, inclusive, eu diria, psicologicamente falando. Eu levei 25 anos, até hoje, eu não gosto de ver aqueles soldados vestidos, aquilo me dá é muito medo, a gente ficar olhando de noite para ver se eles estavam chegando, para olhar, para vir. Eu morava em vizinha Loreto Valadares, que depois ela tinha fugido também. Então a gente então essa coisa era um temor muito grande para todo mundo, né? E depois o que é terrível é você ter medo do vizinho, ter medo do primo, ter medo do tio, que são pessoas capazes de, achando que vai fazer um bem maior, né, lhe denunciar, você fica... Eu lembro que tinha pessoas bem paranoicas, né? A gente ia para um bar, aí tinha de olhar embaixo das coisas para ver se não tinha nenhuma gravação. Então... A ditadura foi, inclusive, eles estão reescrevendo uma falsa história da ditadura. Eu acho que a ditadura teve algumas influências muito ruins que permanecem até hoje. Primeiro foi fazer uma depuração do Congresso Nacional. Todos os deputados que tinham algum compromisso com cidadania, com o movimento social, foram expulsos, alguns até assassinados, e se manteve um Congresso fantoche, totalmente domesticado, que só dizia sim senhor,
E foram eles, portanto, que criaram esse Congresso que está aí, corrupto, cheio de gente pensando no próprio bolso, defendendo os próprios interesses. Isso é uma herança da ditadura. Outra herança da ditadura foi o arroxo salarial. Eles instituíram o arroxo salarial, o nome está dizendo, não é? Onde os trabalhadores não tinham direito de reivindicar. Eles, inclusive, destruíram os sindicatos chamados de autênticos que existiam na época. Lula era o representante mais importante desse sindicalismo autêntico. Então a ditadura vai quebrar esse processo democrático que via desde o segundo governo de Vargas, praticamente, no do ano 46, da pós-guerra, que via crescendo, né, madurando, amadurecendo, melhor dito, amadurecendo de maneira sistemática e que vai ser interrompido, né? E se vai criar, como em todos os processos que houve na América Latina, o fantasma do comunismo, não é isso? O medo, né, de que se implantasse um governo comunista, uma ditadura do proletariado, etc, etc, etc. Não se pode imputar somente a quem dirige, né, o Estado a responsabilidade pelo que aconteceu, né? A sociedade reagiu, né, e reagiu de uma maneira a contrarrestar certas tendências e, portanto, como sempre acontece, as coisas nunca são de acordo com um plano, com uma prancheta, né? As escolhas políticas dos atores, vários envolvidos nos vários momentos daquele regime, contam muito e afetaram muito aquilo que foi, afinal, o legado desse regime com o qual a democracia brasileira passou a lidar uma vez recuperada, né, no final dos anos 80. Eu acho que a universidade é uma das instituições que mais permaneceu com o lixo da ditadura. A gente grade curricular, os currículos mínimos, a gente permaneceu aí, bicho. Acabou a ditadura, mas não se pensou a universidade, se tomou aquilo como Deus mandou. A grande reforma que a gente teve agora foi em 2006, com o pensamento da Universidade Nova. E você vai ver que, por exemplo, departamentos, naquele momento era muita coisa, mas a Escola de Dança especialmente fez uma tentativa esses últimos 6 anos de sair de departamento, mas teve que voltar. A universidade é conservadora nessas. Enraizou, ela tem uma... E o lixo da ditadura, a universidade ficou muito, muito forte, a legislação, sabe? De flexibilidade, de pensamento muito forte. Sem dúvida, a ditadura foi um período de fechamento muito amplo do pensamento no Brasil, de fechamento das possibilidades do mundo da arte, que eu sempre estive muito presente, do mundo da política, né? O Brasil, sempre em busca do seu caminho, encontrou nesse momento um momento de muita dificuldade para se pensar o país, mas, contraditoriamente, esse momento, embora, né, claro, nenhuma ditadura pode ser festejada, mas, contraditoriamente, esse momento foi um momento de muita fertilidade no Brasil em muitos aspectos, no aspecto da cultura de maneira geral, do cinema, do teatro, da música brasileira, né? Acho que grande parte disso que a gente hoje recebe como influência positiva vem desse período, a ascensão da música dos estratos universitários, né? da música com alguma outra sofisticação, se somando à música popular de uma tradição brasileira. Por exemplo, uma das coisas que eu mais sinto da ditadura foi o que eles conseguiram fazer com a política estudantil. Isso, para mim, foi... Hoje em dia eu vejo jovens, que eu chamo netos da ditadura, que vêm com certos
eles não sabem o poder que têm como estudantes, a liberdade que deveriam ter, como de pensar, como eles se adaptam à autoridade. As universidades, naquele período, não é? Isso nos anos 60, 50, 60, 70, basicamente era, né, o berço de todas as matrizes ideológicas, tanto de direita como de esquerda, aqui na América Latina. Então, todas as ideias políticas, todos os partidos políticos, os grupos organizados, surgiam através da universidade. Então, a universidade era basicamente, né, um fermento de organizações, de ideias, né, de debates, de argumentos e contra-argumentos. Então era o lugar mais propício para você pensar, criticar e principalmente contestar a realidade. Então atingir a universidade era basicamente você eliminar qualquer vestígio crítico, qualquer vestígio de contestação, qualquer vestígio de organização da sociedade. Olha, qualquer ditadura, ela tem, por definição, uma relação de extrema tensão e quase uma relação negativa com uma instituição do tipo universidade, né? Independente de ser pública ou não, mas a universidade pública mais ainda, ela, por excelência, é um lugar onde todas as proibições prévias, todos os vetos precisam ser levantados para que o conhecimento se produza, para que, né, se possa fazer não apenas o estudo da sociedade, mas veicular visões necessariamente plurais a respeito dos seus caminhos. Então, uma universidade é um lugar que precisa, acima de tudo, de liberdades, né, de expressão, de manifestação, de criação. Ela precisa, como água, como oxigênio, ela precisa que não haja vetos prévios, tabus em relação a temas, a visões, né, de mundo. Ela é o lugar do entrechoque disso, é o lugar da elaboração a partir desta liberdade plena de expressão, isenta de preconceitos. Claro que na vida real ela nunca é isso, mesmo em períodos democráticos, né? A universidade também é algo que tem que se criticar a si própria, precisa, enfim, pensar em que medida ela está cumprindo esse tipo de missão, mesmo em democracias. Mas é evidente que em períodos ditatoriais, em regimes autoritários, ela fica extremamente tolhida nessa sua vocação, né, que é uma vocação inseparável da ideia de liberdade e que não acredito que exista um regime político mais capaz de fazer com que essa vocação e essa missão se desenvolva do que uma democracia. Então, um período em que faltou democracia, é claro que a universidade termina sendo uma, embora não a única, das suas vítimas. Esse período que eu convivi na UFBA, que foi de 63 a 68, né, pode ser de 68, foi um período primeiro da ditadura, ou seja, a ditadura foi feita, mas ainda existia, né, nos golpistas a possibilidade de um retorno democrático, ou seja, eles não queriam, na verdade, implementar um Estado mais violento, mas simplesmente desbaratar as organizações para poder implementar a política econômica que a burguesia precisava, mas não queria chegar a tanto, né, mais adiante. Então, nesse período, ainda existia um espaço de disputa muito grande, né? Então, os próprios órgãos universitários ainda não tinham sofrido uma intervenção, né, muito pesada. Então, havia uma coexistência, ou seja,
não se mexia na universidade, se preservava a autonomia, mas pressionava-se as autoridades no sentido de conduzir a política que a ditadura exigia. Então, nas autoridades das universidades em geral, a UFBA particularmente, foi muito caracterizada por uma política de conciliação. Ou seja, ante o mal maior que seria uma intervenção na UFBA, é melhor ceder e tentar contornar os problemas. Então, houve um período mais de coexistência com conciliação por parte das autoridades. Se você tem órgãos como o Conselho Universitário, ou a congregação de faculdades, aprovando moção de apoio, você tem uma maioria comprometida com isso. Né? Eu tive professores que, coincidentemente, foram expulsos da universidade, Istvan Yanks, o Perseu, o Abramo e tal, que vieram expulsos de Brasília, depois foram expulsos da UFBA, né? Então, que eram professores que tinham uma visão crítica e que foram perseguidos, né, no Brasil todo. Então, institucionalmente, se procurar ver as atas das congregações do Conselho Universitário, vocês vão encontrar decisões nesse sentido. O movimento estudantil era muito incipiente, porque havia muito medo, a repressão era muito grande, né? Então, para você ter uma ideia, a gente sabia que a cada turma que ingressava tinha sempre um policial camuflado, né? Na minha turma mesmo, ingressante em 75 em Psicologia, a gente sabia, né? Hoje a gente, inclusive com essas redes sociais, nós voltamos a nos encontrar e já comentamos sobre isso, que aquela pessoa a gente hoje tem certeza, inclusive porque mora no Rio Grande do Sul e assumiu o seu vínculo com o Exército, né? E naquela época era com as forças de repressão do Exército, né? Eu posso falar de um clima que nós vivemos, que era de muito medo, sobretudo no primeiro ano, no ano de 1973. Eu acho que o meu curso funcionava no Terreiro de Jesus, na antiga Faculdade de Medicina, e a gente não conseguia que pessoas se dispusessem a assinar um abaixo-assinado. Elas tinham muito medo de estarem sendo vigiadas, né? A gente era avisado de que existia um mecanismo de infiltrar agentes da Polícia Federal, como se alunos fossem, para observar, né, quem eram as lideranças, quem se sobressaía ali, né, buscando algum nível de organização, de reorganização do movimento estudantil. Eu não tenho, assim, nenhuma, eu não posso te dizer assim, você conheceu alguém e você, frente a essa pessoa, diz que ela é infiltrada, eu não posso dizer isso. Talvez, mas assim, tinha-se suspeitas de alguns, né? Que às vezes atitudes muito estranhas, às vezes, e eu acho que variavam de momento para momento, né? Às vezes atitudes provocativas, como parecesse uma postura política muito avançada, muito radical, né? E às vezes pessoas que nunca tinham aparecido muito, né? E outros também que só ficavam meio na observação, né? Essas figuras poderiam existir enquanto estudante, enquanto funcionário administrativo, ou até mesmo enquanto professor, se bem que eu não me recordo de nenhum professor nessa função, entendeu? E aí, do ponto de vista institucional, eu já falei, e do ponto de vista desses informantes, era difícil lidar com eles. Era difícil lidar com eles porque eles se misturavam, entendeu? A gente nunca podia ter uma certeza absoluta de que eles eram informantes, mas se percebia, né? E a gente tinha uma certa cautela com relação a essas pessoas. Alguns se acham injustiçados até hoje, dizendo que não eram informantes. Eu tenho minhas dúvidas. Você tinha a Polícia Federal que atuava, você tinha membros da Polícia Civil que foram cooptados pela ditadura para atuar na repressão. O mais famoso foi o delegado Fleury, que era um torturador terrível, né?
E você tinha o DOI-CODE, que era uma organização de inteligência e de ação ao mesmo tempo. Eram os torturadores implacáveis, assassinos frios e sanguinários, né? Então, espaços de tortura aqui na Bahia, que eu saiba, tinha o quartel do Barbalho, que era um centro de tortura, e tinha o quartel da Maralina, que era um centro de tortura mais importante ainda. Espaços de prisão, você tinha o Forte de Santo Antônio, era um espaço de prisão de preso político também. Os quartéis de Amaralina e do Barbalho, o que mais? E a penitenciária Lemos Brito, né? Eu fui atingido, de alguma maneira, pelo processo repressivo, não por conta de atividades universitárias, né? Não se deu em relação à minha atividade no movimento estudantil. Eu fui, enfim, eu fui atingido de maneira secundária, porque fugi, né? Não cheguei a ser preso, e, na verdade, a operação que se estabeleceu no país inteiro contra o Partido Comunista Brasileiro, entre 73 e 75, chegou à Bahia em 75, 76, chegou à Bahia em julho de 75, e eu era, na época, um dirigente do setor universitário do partido. Eu não era ainda membro da direção estadual, portanto, eu não era um alvo importante daquela ação repressiva, mas terminei sendo também procurado e tive de me esconder, e quando me reapresentei eles já tinham apreendido, já estavam presos os dirigentes que eles realmente desejavam prender, mas foram dias muito difíceis. E eu vivi, por exemplo, a São Lázaro, a Faculdade de Filosofia, ser invadida por PE, por polícia do Exército, né, fortemente armados e, enfim, que ficava, a gente entrava na faculdade passando por um corredor polonês. Né, isso era para intimidar. E eu, menina de 17, 18 anos, né, porque eu fiz 18 anos já no segundo semestre, e vi aquilo, eu não entendia direito, né, por que aquilo estava acontecendo, né? Mas isso foi muito interessante porque ajudou muito na minha formação política e na minha crescente indignação, né? Porque nós não estávamos fazendo nada, estudantes tinha e tem livre caneta, né? E estávamos invadidos por fuzis, metralhadoras. Né? O nosso DA foi invadido em 64, o diretório acadêmico foi invadido, levaram todas mas aí parece que tinha uma professora ligada à reitoria que deu mais, sei lá. Eu só sei que o nosso diretório foi invadido e levaram todos nós tínhamos uns botos que veio da Rússia, as coisas assim, mas aí levou. A gente na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, por exemplo, era impedido de colar um cartaz no mural, usar o mural estudantil para fazer aquilo que é o nosso direito mais elementar. Divulgar as atividades, inclusive as atividades, vamos dizer assim, festivas. A gente não podia fazer isso. Quando tinha algum tipo de evento acadêmico, tinha que pedir autorização da direção da faculdade para que isso fosse possível veicular. As pessoas eram vigiadas permanentemente, havia um clima de medo, a gente não tinha segurança se estava conversando com um colega que estava fazendo curso ou se era um policial das forças de segurança infiltrado para tentar, vamos dizer assim, bisbilhotar, ouvir aquilo que nós conversávamos. Nós não tínhamos direito, vamos dizer assim, de ter acesso livre à literatura. Eu me lembro que, durante o período que eu fiz faculdade, com minhas parcas de economia, eu comprava, de vez em quando, algum livro. E a gente não podia circular com livros, por exemplo, marxista, porque a gente poderia ser preso. Ler um livro marxista naquela época era uma coisa perigosa. Eu
tive um professor que foi preso em 68, era uma pessoa extremamente intimidada pela ditadura. E, por exemplo, ele não aceitou que uma prova de História do Brasil eu citasse Caio Prado Júnior. Ele disse, ele pegou minha prova, leu e disse, olha, você está usando autores que não são aceitos. Né? E eu me lembro que eu tive um colega, que era um militante político, era o diretor acadêmico, e disse para ele, olha, a prova é essa, e se o senhor quiser, o senhor aprove. Agora, eu não vou mudar de ideia. Então, você tinha um professor, e esse professor, inclusive, que tinha tido uma participação na esquerda e tal, né, militante do Partido Comunista e tal, mas que estava tão intimidado que recusava a aceitar alguns autores perseguidos pela ditadura, como Caio Prado, Celso Furtado, Nelson Werneck, né? Preferia usar os chamados brasilianistas. Né? Então, a ditadura tinha esse componente, esse viés de escola sem partido. Né? A repressão ocorria no dia a dia, dentro da UFBA, né? Em função do cerceamento de liberdade, mas no meu caso especificamente, eu fui presidente do Diretório Acadêmico de Medicina em 1975, e houve um momento, inclusive, que o diretório foi fechado, provisoriamente, mas foi fechado, e havia uma ordem de prisão para mim. De forma que eu tive que prestar depoimento na Polícia Federal e etc. Eu fui, de uma certa forma, protegida nesse depoimento que eu prestei na Polícia Federal, pela situação que existia no país no momento. Eu me lembro que foi uma segunda-feira que eu prestei depoimento, eu fui com meu pai, que fez questão de ir comigo e não tinha muita noção do que eu andava fazendo. E chegou lá, o chefe da Polícia Federal se apresentou, disse a ele que tudo bem, estava entregue, que ele podia ir embora. Ele disse que não ia não, que ele só saía dali com a filha dele. Acho interessante, porque é uma coisa, do ponto de vista político, até um tanto ingênuo, né? Assim, tipo, eu estou defendendo minha filha e pronto, acabou. Sabe? Aí o chefe da Polícia Federal disse, não, o senhor vai, ela vai ficar aqui o dia todo prestando depoimento, depois o senhor volta, e meio-dia ele estava de volta. Mas o que realmente fez com que esse depoimento tenha sido uma coisa bem light, digamos assim, é porque naquele dia estava estampado nos jornais o assassinato de Vladimir Herzog. Aí havia toda uma comoção no país e meio que uma ordem de maneirar, entendeu? Então, o depoimento que era para durar o dia inteiro durou só meio turno. Me fotografaram lá de todas as formas, pegaram impressão digital. Eu acho que eu fui anistiada, né? Porque eu estava lá, fichada. Então, quando houve a anistia geral, e por volta de meio-dia me liberaram. Eu acho que realmente isso pesou bastante, a comoção que existia no país naquele momento. O reitor da UFBA, por exemplo, nesse período que eu estou me referindo, 76, eu não me lembro quando foi que ele começou a gestão dele, mas esse Augusto César Mascarenhas, mas ele teve um largo período à frente da universidade. E ele era um aliado da ditadura militar, ele era um representante dentro da universidade, ele executava os serviços da ditadura militar. Só para você ter uma ideia, nós fizemos uma greve geral universitária, eu não me lembro se em 76 ou 77, e foi a primeira greve geral universitária que nós fizemos. E ele autorizou a invasão da UFBA pela Polícia Militar, porque a UFBA é um território federal, né? E ela não pode, vamos dizer assim, ser ocupada pela Polícia Militar.
E ele não só autorizou, como também incentivou que a Polícia Militar ocupasse a universidade, que reprimisse os estudantes. Nesse período, eu era presidente do Diretório de Economia e fui suspensa de assistir aula durante um mês. O Diretório de Economia ficou fechado durante um mês por conta das nossas atividades, né? Nesse período, teve prisões de colegas que eram ligados ao Partido Comunista Brasileiro. Lá na Escola de Economia, muitos colegas foram presos, né? Isso nos levou também a uma grande mobilização dentro da escola, em defesa dos colegas. Foi um momento também, nesse momento de abertura, que uma colega nossa, Maria Helene, que era uma suíça, quer dizer, é suíça, e foi expulsa do país, e ela foi, vamos dizer assim, foi tirada do país praticamente de dentro da escola, ela saindo da escola e levaram ela. Porque a ditadura não é algo abstrato, ela funciona no cotidiano. E no cotidiano precisa que alguém lá embaixo responda por isso. Me lembro desse funcionário, uma figura muito amiga e tal. O diretor dizia, prende esse cara aqui. Aí ele dizia, aonde? Qual? Aquele de boné? Ele afrontosamente não enxergava o que o diretor mandava fazer. Porque ele não se achava agente da repressão, ele era um funcionário e que não ia prender um aluno. Então, dizia assim, aquele ali, da barba assim, ele dizia, qual? Aquele ali? Careca? Aí, né? Quer dizer, agora, claro que isso era uma tensão muito grande, isso deve ter valido para ele advertência e tal. Agora, aquele jeitinho baiano, ele dizia, não, eu pensei que o senhor estava falando daquele lá. Né? Então, a UFBA, ela não só demitiu professores, né, como ela não aceitou professores aprovados em concurso, como ela tinha a sua política, né, de clientelismo, de favorecimento, toda aquela política tradicional, né, de professores aprovados em concurso. Por exemplo, o professor tinha 10 anos de magistério e o preferido tinha 1 ano. E aí a banca dizia que 1 ano dele valia por mais de 10. Né? Isso é fato corriqueiro na universidade tradicional e que com a ditadura a UFBA perde essa perspectiva. Né? Você tem, por um lado, modernizações, mas você tem, por outro lado, repressão. Então a repressão era tão grande, mas tão grande, que os relacionamentos afetivos que começavam a acontecer entre nós, e é óbvio que a gente se relaciona afetivamente com quem nós temos identidade política, social, enfim, partidária, né? Esses relacionamentos, eles eram mantidos clandestinos. Então a gente namorava, mas ninguém podia saber. Só que ninguém podia saber, enfim, a gente namorava clandestinamente porque existia a possibilidade da repressão querendo pegar um de nós, pegar o nosso parceiro ou a nossa parceira, né? Nosso companheiro ou nossa companheira. E só que eu descobri, quando eu fui responder uma carta precatória na Polícia Federal, ali perto do Mercado Modelo, que funcionava ali, eu percebi que nós escondíamos de muita gente nossos relacionamentos afetivos, né? Namorávamos escondido, como se adolescentes fôssemos, mas a repressão sabia. Então, quando eu fui responder essa carta precatória, de que eu estava falando, o delegado que me interrogou me perguntou por uma pessoa com a qual eu tinha um relacionamento na época, né? E aí eu falei, olha, fulano é presidente do DA do curso tal. Aí ele disse, não, fulano é o seu homem, né? E aí minha família que estava atrás, meu pai e minha mãe, ficaram chocados. Eu nunca senti que explicitamente me dissesse, não se envolva com outra pessoa, né? Mas tinha uma questão que era ligada à questão de segurança, de que as pessoas, por exemplo, deveriam manter as suas relações pessoais, os namoros, muito clandestino. Vou botar o clandestino entre aspas, porque não era uma coisa assim, né? Eu nunca aceitei isso, né? Disse, não, mas não é para fazer tudo, não somos um movimento de massa, não é tudo. Eu namorei com 2 colegas da minha escola. Como é que eu ia esconder isso? Não sei se nós éramos o quê? Jovens de 20 e poucos anos, hormônios de todo mundo a 1000, né?
Então, não me parecia adequado que aquilo fosse uma regra. A UFBA foi muito importante. As universidades no Brasil inteiro, eu acredito que devem ter tido esse papel, como a UFBA teve, né? Um papel de se contrapor. A UFBA abrigou a SBBC, que era um centro de pensamento, de resistência, de contestação ao regime militar. Eu acho que de várias maneiras. No trabalho cotidiano de cada professor que se recusou a se submeter, não é, ao processo de limpeza intelectual, não é, nas suas aulas, né, nas suas bibliografias, nas suas conversas, enfim, no exercício mais pleno da docência, daquilo que é a natureza do trabalho docente, se expressou particularmente na ação do movimento estudantil, extremamente importante. O movimento estudantil jogou um papel muito importante na resistência à ditadura, não só na UFBA, mas no Brasil inteiro. Na associação, na associação sindical, né, em representação especialmente dos professores, que teve o seu sindicato criado em 1968, a nossa querida APUB, não é? Anos depois, já perto do final do regime militar, os técnicos também conseguiram se organizar para a criação da SUFBA. Ou seja, de todos os setores da universidade, em todos os setores da universidade, você vai encontrar gestos de resistência. É evidente que aquele mais evidente era aquele do movimento estudantil. Foram gestos desenvolvidos enfim, que estavam ali na linha de trabalho do movimento estudantil. A gente não só fez greve, não só ocupou o restaurante universitário, não só fez passeata, não só fizemos assembleias que eram proibidas, mas também havia uma resistência que muitas vezes a gente não contabiliza politicamente como significativa, né? Mas, por exemplo, a gente reunia dentro do Diretório Central pequenos grupos para discutir costumes. Então, dentro do DCE havia um grupo de cultura para discutir a questão da mulher, a questão do racismo, a questão da liberdade de criação. Isso era uma forma de contestação à ditadura. Eu acho que a gente se valeu demais de uma estratégia que talvez a gente não se desse conta. Talvez a gente não se desse conta disso, mas foi uma estratégia extremamente eficiente, que funcionou bastante. A gente foi pelo caminho da cultura, né? A gente organizou o CUCA, que era o Centro Universitário de Cultura e Arte. A gente tinha sessões de cinema que a gente produzia dentro do restaurante universitário. Ou seja, a gente começou a reunir pessoas, a aglomerar pessoas, a juntar pessoas a partir de uma programação cultural, mas essa programação cultural permitia que a gente trouxesse a política de volta, né, para o espaço universitário, né? Não era qualquer filme que você passava. Não é quando você passa um filme como Sacco e Vanzetti, digamos assim, ou sei lá, esse eu me lembro bastante, mas tinham outros filmes assim extraordinários e você se juntava no espaço onde a ditadura
podia dizer muita coisa, a gente estava assistindo filme. Né? E, na verdade, a gente estava furando de uma maneira, assim, muito sábia o cerco. Antes de entrar na universidade, quando eu era secundarista, eu estudei no Central, né? Eu vinha muito à UFBA para atividades culturais. Tinha um Centro Universitário de Cultura e Arte, o CUCA, não sei se ouviram falar, né? Então, passava filmes no restaurante universitário. Acho que era toda sexta-feira. Eu vinha toda sexta-feira ver esses filmes no restaurante universitário. Fazia o Teatro Vila Velha, na época dirigido pelo João Augusto, né, tinha uma atividade cultural que para a época para Salvador era, né, um grande centro assim, de efervescência. E tinha peças de teatro e muitas vezes os diretórios e o próprio Cuca vendiam ingressos mais baratos, né? E depois das apresentações tinham debates, né? Sempre os atores e quem quisesse ficar ali da plateia. Então, mesmo antes da UFBA, mesmo antes de ser aluna da UFBA, eu frequentava a UFBA por conta dessa atividade cultural, né? Eu acho que foi uma forma de resistência muito grande, foram as atividades culturais, né? Inicialmente. Esse circuito universitário de cultura e arte revelou muita coisa e criou ambientes de interlocução e de encontros também muito fecundos, por exemplo. A Escola de Arquitetura a gente construiu lá mostras de som e foi descobrindo muita gente que fazia música em toda a universidade, e fazia música com uma intenção não de resistência, era gente que estava preocupada em fazer música, em fazer arte, né? Então você tinha ali, bom, eu sou dessa época, Durval Leles, foi calouro depois em arquitetura, né? Então que já foi para outra coisa, a música carnavalesca baiana, né? Jerônimo também nesse momento também era não, ele não fazia arquitetura, mas ele também passava, a gente já sabia que alguém lá sabia, Catatal, que fazia arquitetura e que não continuou, Fred e Lobinho, que era uma dupla roqueira. Então tinha uma coisa que foi ficando, bom, e as mostras de arquitetura também, como espetáculo também, elas começaram a funcionar porque começaram a interessar a gente que trabalhava com cenário, né, com luz, então foi se formando ali uma coisa que dava suporte e que era também canal de expressão artística. As atividades de teatro de rua, o Vila Velha era um centro de resistência, era um centro de criação. Os estudantes frequentavam o teatro naquela época e via no teatro uma forma de contestar a ditadura. A gente fazia no cotidiano um trabalho, vamos dizer assim, para que os estudantes perdessem o medo. Depois nós tínhamos dois shows. Um de Gilberto Gil, na Escola de Direito, que era para angariar recurso para a gente legalizar o Cuca no cartório, né? E que ele tinha custo. Bem, quem não ia a um show de Gilberto Gil? Uma coisa assim super baratinha na época, e ver Gilberto Gil dentro da universidade. E ele se dispôs a ir à universidade sem ganhar nada e fazer aquele belo show. Esse show teve que passar pela censura. E quando o Gil chegou na Escola de Direito, a Polícia Federal estava lá. E o cara da Polícia Federal olha para ele e diz assim, veja o que você vai cantar, viu? Ele olhou assim e disse, me respeite. Eu, assim, até hoje me comove de lembrar, né, dele, assim, desse momento, né, que vem assim, ele tão altivo, também ele sempre foi, né. E depois fizemos um com Caetano, né. Veja só, no de Caetano, aí tinha dois colegas de arquitetura que também cantavam, nós tínhamos muita mostra de som, era outra coisa que fazia. E muito lá em economia, como tinha essa sala muito grande, e era no centro da cidade, era um lugar que todo mundo ia, né? Nós fazíamos muito dia de sexta-feira à noite, chamadas mostras de som. Aí nós fizemos um cartazinho assim, né? E o show era assim, Candinho, Catatal e Caetano. Caetano, né? Também que foi muito legal. Esse não foi dentro da universidade,
porque no dia tinha morrido alguém da escola de direito e não permitiram que fosse lá. Então, enfim, a escola está de luto. E aí nós conseguimos no Colégio Marista. Fizemos ali no Colégio Marista. Quer dizer, esses são tipos de coisa que também mostrava assim, nós fazíamos esse tipo de resistência, não éramos nós não queríamos ser mártires, né? Nós queríamos fazer um movimento, né, de massa. A gente fazia política na Faculdade de Direito, sob a orientação do Partidão, e foi a política mais ampla que foi praticada naquela escola desde o golpe militar. Eu não sei se depois se conseguiu fazer alguma coisa assim, que tivesse movimentado a escola daquela forma, entendeu? Porque o entendimento do partido é que você tinha que agregar forças, porque a ditadura era um inimigo forte, e o isolamento das forças contra ela só faziam fortalecê-la. O movimento estudantil era, durante um período que eu passei na universidade, eu saí da universidade em 78, justamente quando essa luta democrática avançava no país, né? Nós estávamos um ano antes da anistia já e tal. Eu passei na universidade, o meu período na universidade foi o período do governo Geisel, né? Eu entrei na universidade no primeiro ano do governo Geisel e saí da universidade no último ano do governo Geisel. Então eu passei na universidade o tempo da chamada distensão lenta, gradual e segura proposta pelo general Golbery e pelo general presidente Geisel. E era uma coisa extremamente complicada aquilo, né? Porque para quem estava, como eu estava, militando numa organização como o PCB, uma organização que apostava no isolamento do regime, na articulação de uma frente democrática, né? O processo da distensão era visto como um processo positivo, um processo que nos permitia avançar, né? Ao mesmo tempo, nós estávamos sentindo na própria pele o caráter contraditório daquela situação, porque foi exatamente durante esse período da chamada distensão que o partido foi golpeado de maneira mais implacável pela repressão, a destruição praticamente de sua organização. Quer dizer, são 10 dirigentes do Comitê Nacional que são assassinados naquele período. Eu queria fazer um registro de um movimento que existiu aqui naquela época, era o trabalho conjunto das entidades de classe aqui, né? Esse trabalho conjunto ele se reunia no IAB, no Clube de Engenharia ou no Mosteiro de São Bento. Então, quando eu fui presa, que souberam, foi uma sexta-feira, né, final da tarde, no sábado o movimento conjunto já se reunia, e se reuniu no Mosteiro de São Bento. E algumas amigas, colegas de graduação, foram pegar minha mãe e meu pai e levaram para o Mosteiro de São Bento, né? E eles foram muito acolhidos e minha mãe chorava muito, né, como toda mãe de classe média que não esperava isso, sabia, apesar de ser uma pessoa, né, com escolaridade média, ela sabia o país que ela estava vivendo e ela imaginava o perigo que a filha mais velha dela estava passando. Então foi nesse trabalho conjunto que Dr. Jaime foi destacado para não só ser meu advogado, como para ser meu tutor, como eu falei, né? Então, diversas entidades faziam parte. O DCE da UFBA e o Sindicato dos Engenheiros, o IAB, né? O Clube de Engenharia também fazia parte. Tinha, assim, associações de comunidade de diversos bairros. Eu me lembro que do Bom Joá fazia parte. O padre Renzo, né, que é falecido, que dava suporte aos presos políticos, também fazia parte do movimento do trabalho conjunto. Foi uma coisa assim digna de registro histórico, de resistência à ditadura, né, na sociedade baiana, mas na UFBA também, na medida em que o DCE, o UFBA, participava.
abertura começa um processo longo, não é? Tem as suas primeiras movimentações já no governo do general Geisel, não é? As derrotas que a ditadura começa a sofrer, a mais expressiva delas seguramente em 1974, com uma vitória do MDB nas eleições de 74, as contra-ações desenvolvidas pelo regime militar, com o pacote de abril de 76, mas toda e qualquer brecha, não é, que por alguma razão o regime era obrigado a abrir, nós tivemos a capacidade, tivemos a coragem, tivemos a lucidez de ocupar. Portanto, esse processo foi, não é, a pouco e pouco, esse processo de abertura foi a pouco e pouco abrindo espaços e a gente ocupando esses espaços. Acho que um exemplo interessante que a gente pode trazer aqui é, em 1979, a realização do Congresso de Reconstrução da UNE, do qual tenho a melhor das lembranças, porque fui delegado, aliás, eu e o nosso reitor, o professor João Carlos, fomos delegados, junto com um outro companheiro, na altura, estudante de economia, que já não vive entre nós aqui na Bahia, vive, acho que no Rio de Janeiro, fomos os delegados ao Congresso da UNE de 79, portanto, ainda em pleno regime militar, né? Foi só a possibilidade da gente construir aquele congresso, não é? E imediatamente a gente se colocou ali no desafio da construção desse congresso. Portanto, todas as brechas, todas as frestas, todas as possibilidades foram ocupadas pelo movimento estudantil, porque a gente sabia que estávamos no caminho da derrota do regime militar. Eu saí em 78, já começava a se esboçar alguma abertura. Por exemplo, eu formei em 78, em 79 foi o Congresso da UNE, se eu não me engano. Eu já estava fora da universidade e abrir espaço para um congresso daquela natureza significava que já havia alguma abertura, sim. Que, por sinal, o primeiro presidente da UNE, depois que a UNE foi reconstruída, foi a pessoa com quem eu casei e tive uma filha, o Rui César. Não sabia disso. A gente ficou pouco tempo casada. Depois ele casou de novo e teve mais 3 filhos. Nós casamos ainda estudantes. O presidente do Congresso da Reconstrução, não é, era aluno da Universidade Federal da Bahia, foi presidente do DA da Faculdade de Comunicação, depois foi presidente do DCE, querido, amigo, saudoso Rui César. Não é? Da Bahia saíram também outros nomes importantes do movimento estudantil, inclusive para a presidência da UNE, como é o caso de Javier Alfaia, não é? Portanto, o movimento estudantil na Bahia sempre teve um papel muito importante do ponto de vista do cenário nacional, do movimento estudantil no plano nacional. A Bahia sempre jogou um papel muito importante. Foi na Bahia, Antônio Carlos Magalhães cedeu o centro de convenções e ajudou, né? Porque eu acho também que era algo que, do ponto de vista, assim, naquele momento, 79, já existia anistia. Os políticos já estavam voltando, Brizola, Gabeira, Valdir Pires, né? Já estavam voltando para o Brasil, a distensão já começava a... Eu acho que ele já tinha fama de mal o suficiente, entendeu? E ele tinha esses gestos de populismo, de benevolência, sei lá o quê, né? E aí cedeu o centro de convenções. E foi muito bonito. No dia da realização do Congresso, eles apagaram a luz. Na abertura do Congresso, eles apagaram as luzes do centro de convenções. E mesmo assim, a gente fez, com todas as dificuldades, com todas as ameaças, o Congresso lá dentro do centro de convenções. A abertura contou com a participação de mais de 10 mil estudantes do Brasil inteiro. Foi um dos atos políticos mais importantes contra a ditadura militar, a realização do Congresso. E ele foi um Congresso vitorioso. Tudo que era clandestino, tanto do lado do regime como do lado da oposição, vai perdendo a clandestinidade à medida que a luta, o campo democrático começa a avançar. Então, a partir 75 é um marco importante, né?
aquela greve imensa do jubilamento, a partir daí o movimento ganha rua de novo, as coisas ficam mais difíceis de ficar escondidas. Então, realmente, em 73, quando eu entrei na universidade, eu não tinha nenhuma noção do que era essa AESE, né? Mas isso já era do nosso conhecimento, já era comentado em bar, não só das reuniões, mas em bar também, já era parte. Uma das características é essa, quando o regime vai perdendo as condições de exercer efetivamente, através dos órgãos que cria, das estruturas que cria, quando ele vai, um dos sintomas de que ele perde efetivamente a capacidade de exercer com eficácia a repressão é quando esses mecanismos começam a se tornar do domínio do conhecimento cada vez mais amplo, né? E o conhecimento sobre isso eu não tive depois, eu tive quando eu ainda estava na universidade. A greve de 1975, ela terminou deflagrando um movimento no Brasil inteiro, em várias universidades. E foi fundamental para que a gente começasse, a partir dessa greve, no segundo semestre de 1975, a articulação para a gente recriar a União Nacional de Estudantes, que havia sido colocada na clandestinidade em 1969. Então, essa greve, ela teve uma influência enorme na Organização Nacional de Estudantes, mas teve uma influência particular na organização dos trabalhadores, por incrível que pareça, os operários. Os operários do ABC se inspiraram em grande parte, e o surgimento de Lula mais tarde, em grande parte, tinha sido influenciado pela ação dos estudantes. Durante toda a década de 70, os principais atores e atrizes na luta contra a ditadura foram os estudantes universitários. O movimento feminista ele apenas começava a se insinuar, ressurgir, porque é um movimento que às vezes ele fica ali na cinza, ali naquela quinturinha da cinza, depois, né, vários momentos na história assim. Esse momento de luta contra a ditadura, assim, a questão do feminismo, por exemplo, ele não tinha uma expressão muito forte. Eu acho que só começa já no final dos anos 70, eu já estava fora da universidade. Agora, ao mesmo tempo, se eu lhe disser que algum dia eu me senti discriminada, e eu era de uma escola de machos, que é a escola de economia, e fui presidente do DA. Né? Assim, nunca me senti, por parte dos colegas, assim, deslegitimada, né? Eu acho que havia assim, uma aura romântica, eu diria, pelo menos dos homens que estavam na militância, com os quais eu pude conviver mais de perto. Eu sentia que existia assim uma postura de buscar uma igualdade nas relações e de olhar para a mulher de uma forma assim respeitosa, de muito respeito. Eu me sentia muito respeitada pelos meus colegas que estavam na militância na época. A gente brincava até com alguns comportamentos bem machistas de militantes políticos, pessoas de valor, que tinham um comportamento no movimento político e outro comportamento na vida pessoal. Entendeu? Mas isso aí é inevitável, gente. Não é porque a pessoa é ruim, não. É porque a coisa está muito arraigada. Até hoje, 40 anos depois, existe de uma forma forte, imagine naquela época. Mas existiam também já muitos homens despojados dessas características machistas. Eu não diria completamente, porque é difícil encontrar algum despojado completamente. Mas já existiam alguns bem mais abertos, mas existiam outros que, apesar de estar lutando por um mundo melhor, lutando
por uma igualdade, na prática ainda eram bastante machistas. Lembro que uma das eleições do DCE, porque a gente disputava a eleição do DCE, né? A nossa chapa, assim, nós vamos passar em todas as salas de aula da UFBA, e escalonava. E lembro eu, Celinha e uma outra menina, vamos para engenharia, né? Aí chega e fala, isso, o que, isso, a nossa plataforma e tal. Quando a gente termina, que vai saindo, foi um fio só. Fio. Quer dizer, é uma manifestação de machismo, né? Assim, não falaram nenhuma palavra, tipo, gostosa, não teve nada disso. Mas, assim, o fio nós ouvimos, né? Mas, assim, dos colegas, eu não tenho, assim, pode ter tido uma coisa, não tenho um exemplo, assim, dizer, que nós exercíamos, vamos dizer assim, nós desempenhamos um papel secundário no movimento porque éramos, né? Embora, se olho assim, se eu lembrar as principais lideranças mesmo assim do movimento, muito mais homens, porque era um retrato do que a sociedade, né? Então, os mais falantes, né? Mas tinha uma expressão de mulheres muito grande. Tinham pouquíssimas mulheres negras. Pouquíssimas. O número de estudantes homens negros era pequeno, o número de estudantes de mulheres negras menor. E de lideranças, sobretudo, né? Então, a quantidade de mulheres negras, vamos dizer assim, na liderança estudantil era pouco expressiva. Era uma instituição elitista, a universidade. Era uma instituição elitista. A gente, portanto, vamos dizer assim, tinha essas dificuldades todas. E havia discriminação. Eu, por exemplo, fui candidato a presidente da UNE em 1978 ou 1979, no Congresso aqui na Bahia, e não fui eleito porque fui discriminado dentro do partido do qual eu fazia parte. A ala do partido do PCdoB de São Paulo orquestrou uma sabotagem à minha candidatura porque eu era negro. Eu devo a minha formação política, a minha visão de mundo, a minha visão crítica de mundo, a minha sensibilidade social, né, que deixou de ser aquela sensibilidade cristã de aceitação para uma sensibilidade de que, de fato, deve haver igualdade social, né, a minha formação política. Eu devo muito e aí sou grata a algumas pessoas que foram destacadas para me acompanhar na minha formação, né? E, sobretudo, ao PCdoB, partido do qual eu me afasto no final de 79 e vou participar da construção do PT, né? Nas famosas assembleias do Cine Roma, na época, mas aí eu já não estava mais na UFBA, mas a minha formação política ela se dá efetivamente durante os 5 anos de graduação em psicologia e eu dou o mérito às pessoas que eram realmente pessoas ligadas, muito próximas ao PCdoB. Ter passado pela escola de economia naquele momento, ter participado daquele movimento, me fez compreender o mundo melhor, me fez me compreender cidadã, né, com pessoas com direitos, me fez compreender a realidade brasileira, né, compreender o que é viver num país com a desigualdade que nós vivemos, né, que nunca conseguimos
de todo resolver, né, compreender a complexidade de uma economia por conta de estar lá dentro daquela escola, de compreender o mundo. Acho que me fez mais humana, mais, né, assim, tendo valores, que assim, isso eu não abro mão. Eu posso pensar isso, aquilo, tal, mas isso também me une a outros, né? Por isso que eu acho que tem essa ideia de afeto. Não é só um afeto... Claro que tem gente que a gente gosta porque é igual a gente, mas assim, você tem um afeto pelo outro que trilhou por aquele caminho, que você vê que está seguindo ainda, que não se dobra diante da opressão. Isso eu acho que é muito, muito legal. Eu gosto muito, tenho muito orgulho disso. Era natural, acho que naquele momento, para todo mundo que tivesse alguma inquietação, e eu já tinha essa coisa vinda também do mundo da arte, né? Então essa inquietação com relação ao mundo da liberdade, do comportamento, já tínhamos antes aquela coisa dos hippies, os cabelos, uma coisa de antes e também de contraposição à geração anterior, comportamento. Então tudo isso, na verdade, calhou de acontecer naquele momento também, né? Não era, às vezes não era uma coisa conscientemente contra aquela ditadura, mas a ditadura representava muitas daquelas coisas que visavam impedir o movimento natural das coisas. Então, para a gente também tinha esse choque também, né? Quer dizer, era natural que a gente tivesse, não, pô, sai da frente, não é assim, né? Não, a gente não isso impede, né? Impede a vibração natural que a gente está querendo. Muita gente não estava ali porque tinha contradição ideológica com a ditadura, ou ideológica no sentido daquela guerra fria, né? Porque a ditadura se alimenta também desse negócio, né? Do mundo da guerra fria, daquela bipartição do mundo. Mas muitos jovens tinham incompatibilidade de diversas outras naturezas, né? Então, principalmente o mundo da arte, o mundo do comportamento foi alimentando a gente dando substância a muito daquelas nossas inquietações também. Então, isso é formador, né? Isso é formador, porque você vai encontrando pessoas, você faz trocas e aproximações e identificações, encontra pessoas, né? E aí as paixões, o amor, tudo se desenvolve nesse ambiente da identificação, né? E com as somas, né? Com o crescimento, com a superação, com coisas que vão desabrochando na gente. Então, quer dizer, eu não posso nem falar em termos de ter valido a pena. É como se fosse assim, é a vida, né? Foi nesse período que eu me formei enquanto cidadão, né? Quer dizer, o que eu sou hoje, eu devo a esse período. Foi aí que eu aprendi a me conhecer, a saber dos meus limites, né? A ter uma compreensão da sociedade, né? Definir objetivos de vida, né? E para mim foi essencial, ou seja, não seria hoje o que eu sou se eu não tivesse militado naquele período, né? Mas o que me deu cada vez mais convicção, né, do entendimento que eu já tinha, né? Que eu comecei a militar com 13 anos de idade no movimento secundarista. Eu não consigo me explicar como pessoa, como profissional, como brasileiro, se eu não trouxer à tona, se eu não botar em cima da mesa o que foram os meus anos de militância no movimento estudantil. Acho que aqui eu consegui construir uma compreensão da vida brasileira, dos desafios da aventura brasileira e definitivamente me comprometer com os melhores sonhos do meu povo, da minha sociedade, e eu devo isso ao movimento estudantil, aos embates com companheiros os mais diversos, às vezes divergindo, às vezes concordando, mas acho que foi um ambiente absolutamente fundamental para a minha formação.